Aquilo que não existia na senhora passou a existir. Passou a existir. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Quando a senhora aceita Jesus, né, quando a senhora vai lá e se declara seguidora de Jesus, o que na prática já mudou na sua casa com o seu marido? Porque ele não estava vendo coisas que a senhora estava vendo. Sim. E aí, como é que aconteceu isso em casa? Eu começo a ler a palavra, eu começo a entender, compreender a palavra, mas quando você aceita Jesus, você ainda é uma criança, você é um bebê, né, que está tomando leite, que ainda não tem conhecimento, né, da palavra. Você começa a dar os primeiros passos e eu não sabia ainda como lidar. Mas uma vez ele começou, estava com um revólver, ele começou a correr atrás de mim com um revólver, e eu estava com a Bíblia lendo o Salmo 91, e enquanto eu lia o Salmo 91, quando ele estava numa porta, eu estava na outra, né? E eu declarava o Salmo em voz alta, e ele falava muitas coisas horríveis, mas no final, ele deu um tiro na parede do lado de fora, entrou no carro e sumiu, foi para a rua. E eu fiquei ali glorificando a Deus e agradecendo pelo livramento que Deus tinha me dado. Ele era bruto, né? Ele era um Nabal, né? Ele era Nabal. Ele era parecido com o Nabal, ele era louco. Quando ele bebia, ele ficava louco. Pra você ver como a bebida ela é um gatilho pra muita coisa, né? Tem muita gente que fala assim, mas a bebida não é droga, né? A bebida é isso, cara. A bebida é droga sim. A diferença é que ela paga o imposto, né? Sim. Essa é a realidade. O poder de destruição da bebida eu considero ainda maior do que o das outras drogas. Porque a bebida entra onde as outras drogas não entram. Sim. Né? A bebida, ela é aceita pela sociedade. Ela não é discriminada como as outras drogas são. É verdade. A bebida, ela tem livre acesso a muitos lugares, né? Você só consegue, por exemplo, estar curtindo se você de repente tiver com uma bebida aí. E muita gente muda quando tá bebendo, né, dona Maria? Muda. Muita gente muda. E o meu esposo passou um período bebendo e ele bebia só em casa. Ele comprava, né, a cachaça, ele gostava muito do 51 e ele bebia em casa. E quando ele começava a beber, ele se transformava. Ele ficava é justamente isso que eu tô falando, né? Não é o primeiro relato, nem o segundo, nem o terceiro que eu vou ouvir de alguém que fala assim, a pessoa bebe e se transforma. Porque a gente sabe como é que é o poder do inimigo através da brecha que você dá, né? Sim. Isso não é uma novidade, a gente não tá trazendo nenhuma novidade para ninguém aqui. A realidade é que muitos lares, né? A senhora falou, eu tenho a memória, né, de algumas coisas do meu pai. O meu pai, ele chegou a deixar salário no bar. Sim. Né? E isso era muito problemático para nossa casa. Porque meu pai, a renda da casa era só dele. A gente não tinha outra renda em casa, a gente era pequeno, eu e meu irmão, e em algum momento da vida dele, o salário dele ficou no bar ali, por conta de que ele foi consumindo aí ao longo do mês bebida e aí, só que você não fica bebendo, você come também, aí você joga também, aí aposta também. Então, é uma coisa que vai trazendo a outra quando você vê, né, você já tá 100% envolvido com aquilo e é muito complexo, né, dona Maria? É verdade, porque o meu pai deixava a colheita de um ano em um bar. Nós trabalhávamos o ano e quando a gente colhia que ele ia vender, ele voltava para casa já sem nada. E assim, cara, a realidade é que o cara perde o sentido, o cara meio que começa a viver escravo desse vício, né? O vício da bebida, ele entra nas famílias aí, ele destrói. Isso, obviamente, não estou falando de todas as pessoas que bebem, né? Sim. Não é isso que eu estou falando. A gente não está generalizando aqui. A gente está falando do efeito destruidor que a bebida tem. Sim. Né? Onde ela pode chegar e o que ela pode fazer nas famílias. A senhora falou do seu relato, eu falei do meu, da minha casa, e tem um monte de gente que assistir isso aqui também vai se identificar com aquilo que eu estou falando. Sim. Né, dona Maria? Sim. Aí quando a senhora começa a caminhar para a igreja, a senhora fala assim, poxa, eu conheci algo legal. Eu conheci algo que me deu um sentido de viver. Sim. E aí tudo muda. Aí tudo muda. Porque agora eu tenho fé, né? Eu tenho esperança, eu tenho armas para lutar, mas assim, e as dores da alma?
E as dores que tinha no coração, as mágoas que tinha no coração. Então, é disso que eu acho que esse é o ponto quente agora da nossa conversa, porque, cara, se você olhar para o seu lado, se você olhar para sua volta, tem muito nego machucado. Tem muita gente machucada. Se você olhar realmente em volta de você mesmo, você vai ver que tem muita gente com trauma, muita gente com coisa do passado. A caixinha aqui, ó, da mente cheia de coisas que foi armazenando ao longo da vida. E aí você às vezes nem entende por que essa pessoa é tão bloqueada em determinados assuntos, né, Dona Maria? Verdade. Depois de 3 anos, eu na igreja orando, buscando a Deus, jejuando, repreendendo, né, aquele mal, meu esposo é liberto da cachaça. Mas ele entra em abstinência. Depois de 3 anos, ele é liberto e aí ele entra em abstinência. E o que acontece? O que acontece? Que ele teve 4 crises depressivas. Foi internado a primeira vez, não termina o tratamento, né? Ele fica fazendo chantagem e quem internou ele foi a empresa, e a empresa acabou tirando ele, né, da clínica, que ele ficou um tempo. Bom, depois ele parou de tomar os remédios e ele teve 4 crises, cada uma diferente da outra. E eu ficava perguntando, Deus, por que eu tenho que passar por isso? Porque o Senhor me levou 7 irmãos e me deixou para sofrer tudo isso. A senhora, mesmo depois de convertida, numa caminhada na fé já, a senhora começa a se questionar e começa a questionar Deus pela maneira como ele estava agindo ali naquele momento na sua vida. A senhora não tinha visto ainda o plano dele se realizar na sua vida, né, Dona Maria? Ainda era muito sofrimento, né? Porque 4 crises de depressão, ele teve uma que ele ficou 30 dias sem dormir. Então, logo eu fiquei 30 dias sem dormir. E ele passava a noite inteira ali, né? Fumando, falando palavrões. E eu cheguei a ir até para debaixo da pia para tentar dormir, mas eu não conseguia porque ele ficava falando. E para os meus filhos dormirem, eu voltava, deitava na minha cama e passava a noite toda orando. E um dia eu saí para fora, né? Fechei a porta e olhei para cima e falei, pai, eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. E naquela semana a assistente social da empresa me ligou, ele trabalhou na Eletropaulo durante 22 anos. Uhum. E a assistente social me ligou e falou assim, Maria José, nós estamos esperando um remédio injetável para aplicar no Tenório. O nome dele era José Tenório, de Albuquerque. E naquela mesma semana esse remédio chegou e a empresa já começou a aplicar, né, essa injeção e ele acalmou. E a paz voltou para o meu lar novamente. E essa foi a 3ª crise e depois dessa, porque enquanto a empresa administrava os remédios, aplicava, dava o remédio, levava no psiquiatra, levava no psicólogo, tudo bem. Mas quando a empresa deixava por conta dele, ele parava o tratamento e voltava às crises. E depois ele teve uma última crise que foi a síndrome do pânico. E ele parou de trabalhar e ficou 25 dias em casa. E a empresa ficava me chamando, me pressionando, o sindicato, a empresa e todo mundo com aquela pressão que eu tinha que levar ele para internar. E eu me lembro que um final de semana eu chamei a ambulância, chamei um primo para me ajudar, e antes da ambulância chegar, o primo foi embora, porque quando chegava em casa parecia que ele não tinha nada. E a ambulância chegou e falou assim, se não chamar a polícia, a gente não pode levar. E eu tinha medo dele e eu não chamei a polícia. Uhum. Então foi mais uma semana, mas nessa semana eu fiz uma reunião com os meus filhos, com o meu irmão mais novo, com a minha enteada, e no sábado, aí eles se juntaram, todo mundo se juntou, aí chamamos a ambulância, chamamos a polícia, mas na hora de levar, o policial ainda virou para mim e falou assim, a gente não vai levar. Olha a guerra. E meu irmão perguntou por quê e o que é que ela precisa fazer. E eles falaram, ela precisa assinar um termo de responsabilidade. Aí nesse momento eu não tinha mais o que fazer, porque ele não podia passar de 30 dias sem ir trabalhar e sem ser internado. Eu fui, assinei, aí eles aplicaram uma injeção e ele foi internado e ficou
15 dias internado. Essa foi a última internação. E depois dessa internação, ele se conscientizou que ele precisava dos remédios e ele nunca mais parou de tomar os remédios. E a partir daí foram 18 anos que nós tivemos paz na nossa casa.